Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, hermenêutica, exegese, escritor e palestrante, professor universitário há mais de 15 anos. E vamos a mais uma aula, mas antes disso, está aqui uma das minhas obras, Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. Vamos a mais uma aula? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Bom, boa noite, canal Questione, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, professor, está escutando? Tô sim, tranquilo aqui. Boa noite. Professor, é uma satisfação estar aqui, estar conversando com você pela primeira vez. Acompanho o seu canal há mais de 7 anos. No início eu chamava o senhor até de herege, né, por defender tanto os evangelhos literalmente e também Paulo, né? Mas conforme a gente vai estudando, o trabalho do senhor é excelente e vai desvendando esse misticismo, né, das igrejas que montaram ao longo dos anos. A minha pergunta, professor, e boa noite a todos que estão aí também, né? A minha pergunta é em cima da defesa que todos têm da existência de Jesus. Porque quando a gente apresenta um argumento usando o Jesus construído teologicamente nos evangelhos, os teólogos, os estudantes do Jesus, eles caem pela tangente para defender um Jesus histórico. Então, professor, eu queria saber, a opinião do senhor é o seguinte: qual realmente Jesus existiu? Esse Jesus milagreiro ou um Jesus simplesmente que fez um movimento lá em Jerusalém? Nesse caso, nós temos aí uma problemática com o quê? Igual eu fiz uma live aí sobre a questão da adaptação do Messias de Qumran, que coloca que ele é um milagroso, que ele morre, que ele ressuscita, que ele ascende aos céus, senta no trono e volta. Nós temos um problema aí de cunho histórico antes mesmo de outros historiadores, como Tácito, Seutônio, Plínio, Filo, nós temos aí Plínio Jovem, Plínio Velho, nós temos Flávio Joséfo. Então nós temos aí alguns materiais de Qumran por parte dos essênios que registrava a respeito justamente desse Messias com todas essas prerrogativas. E aí você tem o texto bíblico colocando Jesus com todas essas prerrogativas. Então é o Jesus da fé, o Jesus bíblico, né? Então aí você tem um conflito aí. Peraí. Então não é uma coisa espetacular. Então não é uma coisa, era algo comum. Então se o Messias de Qumran tinha todas essas prerrogativas antes mesmo de Jesus existir. Assim, falava desse Messias de Qumran que fazia tudo isso e das profecias daquilo que esperava nesse Messias de Qumran. Aí nós vemos Jesus fazendo o mesmo que esse Messias de Qumran fazia. É alguma novidade? Não. Para quem já tinha esse Messias lá, é complicado. Aí o que acontece? Ok. Então, se nós temos tudo dentro de uma construção, uma adaptação, não vou dizer mitológica, mas meio que folclórica, vamos dizer assim. A quem competiria dizer que realmente o Jesus retratado na Bíblia, o milagroso que cura, que anda sobre as águas, que ressuscita os mortos, que ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará, a quem competia? Aos pais das igrejas? Nesse caso, não. Por que não? Porque os pais das igrejas, eles não foram testemunhas oculares. Clemente não foi testemunha ocular, que é o primeiro pai da igreja. Né? Você tem os apóstolos que morrem, você tem Clemente de Roma, você tem Inácio, você tem Policarpo, eles não foram testemunhas oculares para dizer algo referido a isso. Aí você tem um outro problema ainda, quer ver? Qual o outro problema, professor? É que quando vai se tratar a respeito dos milagres de Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, os pais das igrejas vão tratar esses acontecimentos não é em cima do que está canonizado hoje na Bíblia, não. Eles vão lidar isso com o Evangelho de Hebreus, com o Evangelho de Nicodemos e com Atos de Pilatos. O julgamento de Jesus e tudo que aconteceu não é com base nos Evangelhos. Justino fará uso por 3 vezes
da citação desse material que não foi canonizado. Ou seja, não quiseram. Agora, quem daria a prerrogativa máxima, a veracidade de tudo aquilo que está escrito do ministério de Jesus como verdade? Nesse caso, teria que ser os historiadores. Aí você teria que ter Tácito, Suetônio, Plínio, Flávio Josefo para atestar os atos milagrosos, a morte, a ressurreição e tantas outras coisas. Só que aí está o problema. E quem encontra isso? Quem? Essa é a problemática, entendeu? Igual eu falo, eu respeito a fé e crença, mas eu tenho que lidar com o que realmente é a neutralidade. O conteúdo fornece e explica sobre isso. Esse é um assunto que levará tempo ainda para trabalhar. Ah, Jesus existiu ou não? Você vê, eu falo, os milagres de Jesus existiram ou não? Aí eu explico sobre isso. Eu pego justamente esses historiadores, se eles atestaram atos de milagre ou não, entende? Mas aí, agora vem os manuscritos de Qumran, dizendo que o Messias que existiu antes de Jesus fazia tudo isso, então que dá para ver se existe uma comprovação a respeito disso, nenhuma testemunha ocular, então dá a entender que foi uma mera adaptação. Tá bom, canal? Pois não? Só mais uma pergunta rapidinho. Professor, mesmo porque quando você vai ler as narrativas ali dos evangelhos, Jesus citando assim, quem crê em mim fará as obras maiores do que eu faço. Então, quando as pessoas se utilizam da Bíblia nas igrejas, em tudo quanto é lugar, você não vê ninguém praticando as obras que Jesus fez e nem muito menos maiores que ele faz, mas se utiliza do livro canonizado. É aquela questão, né? Até que ponto existe a veracidade disso, né? Será que não foi um manuscrito manipulado, corrompido? É o problema, por quê? Porque a gente tem que lembrar, gente, que a canonização ela se dá no quarto século. Nós não temos um Novo Testamento canonizado no primeiro século, isso não existe. Nós não temos o conteúdo de toda a obra completa no primeiro século, isso também não existe. Então, é uma construção pelo tempo. E o cânon também é com o tempo. Então, são todas essas questões, tá bom? Canal, obrigado, viu? Para abrir espaço aqui para os demais aqui. Sucesso para você. Um abraço. Sucesso. Nada.